Boa tarde. Mais uma vez, obrigado por me acompanharem. Hoje nós vamos conversar sobre algo que aparentemente é óbvio. Nós vamos falar sobre o corpo. O que é o corpo, né? Aparentemente, não haveria pergunta sobre isso, mas na realidade a gente desconhece o corpo, que a partir dos anos 1990, por aí, se tornou objeto de estudo mais aprofundado em todos os campos, porque os campos do conhecimento tomam o corpo, né, sob aspectos completamente diferentes. Se você pensar, por exemplo, na medicina, na religião, etc., né? Mas a partir dos anos 90, nós vamos ter uma história do corpo. Muitos estudiosos se debruçaram sobre a história do corpo. Por quê? Porque o corpo, no Estatuto da Filosofia, por exemplo, tinha uma posição completamente secundária, ou ele até atrapalhava. O que importava sempre, que importou, era a alma. Isso porque a gente vem de uma tradição ocidental platônica. O Platão foi quem começou essa divisão entre corpo e alma, e dizendo que a alma é indestrutível, ela é eterna, é ela que nos põe em contato com o divino. Enquanto o corpo se corrompe, ele se destrói, ele se transforma, né? Então, tudo de ruim que a pessoa tem, que o ser humano tem, vem do corpo e não da alma. Isso foi ao longo dos séculos, se acentuou essa divisão, essa dicotomia se acentuou com Descartes, né? E hoje nós vamos ver como a gente toma a questão do corpo, né? Nós somos um corpo ou nós temos um corpo? Essa questão é fundamental. Então eu vou ler para vocês um texto que eu escrevi há algum tempo, porque eu acho que a questão do corpo está mudando mais ainda com o advento da pandemia. E a gente precisa estar atento a isso, precisa pensar um pouco. Corpo, uma fronteira móvel. O que é o corpo? Aparentemente óbvia, essa pergunta nos leva a uma investigação complexa, em que se misturam variadas dimensões, anatômicas e fisiológicas, religiosas, simbólicas, econômicas, filosóficas, culturais. Morada de nosso ser, prisão de nossa alma, para Platão, o corpo era a prisão da alma. Máquina a serviço de nossa consciência, barreira material de nosso espírito, modo de ser no mundo. As diversas concepções sobre o corpo não conseguem esgotar as suas possibilidades. O corpo continua ainda desconhecido. Enigma e tabu, ele nos escapa. Se aplicarmos o pensamento dicotômico, podemos pensá-lo ou como dado da natureza ou como construção cultural. Mas segundo o aspecto material ou natural, o corpo que Deus ou a natureza nos deu, por exemplo, é uma etiqueta que não se cola mais à nossa dimensão física individual. Não se constitui como sentença definitiva, já que a ciência e a tecnologia nos permitiram a possibilidade de transformar e moldar essa dimensão a nosso bel prazer, driblando até a genética. O culto ao corpo e a utopia da saúde perfeita, características da sociedade contemporânea, levaram aos limites mais extremos a invasão e a violência sobre o corpo, através de manipulações e modificações infindáveis. Temos a nosso dispor duplicações e multiplicações de células que podem fabricar clones do ser humano ou de partes dele em escala impensável.
Se por um lado tomamos a corporeidade sob o aspecto cultural, simbólico, o objeto das intervenções e transformações não é mais algo palpável, concreto. Entramos no terreno movediço das imagens e representações mentais. Hoje, o corpo vivo, para a ciência, por exemplo, né, é o corpo vivo que se corta e dilacera, se incha e esvazia, para ser estudado, modificado, rejuvenescido e até mesmo ressuscitado, como a gente vê, por exemplo, em casos de paradas cardíacas, né? Filosofia para a psique, medicina para o corpo, insistiam os gregos. Medicina e filosofia, portanto, como duas faces da mesma moeda, que visam a cura do nosso ser, né? Seria um fármaco, o remédio para a nossa fragilidade, para o sentimento de não pertinência do homem no mundo da natureza. Inverte-se hoje o conselho dos antigos. Filosofia para o corpo, medicina para a alma. Pois não é uma filosofia que se persegue com a utopia de um corpo perfeito, da saúde total? E não é uma medicina que trata dos processos mentais, cuidando para que os pensamentos não se desviem, aplicando drogas para acalmar a sensibilidade? Queremos o corpo como pedra, identificar suas camadas, classificar as suas regiões e deixá-lo num canto solucionado. Mas o corpo é carne, é matéria viva. O corpo possui, portanto, um triplo estatuto. É parte do eu, parte do mundo exterior, porque nós estamos no mundo. E fronteira, ao mesmo tempo, é uma fronteira entre o eu e o mundo. O mundo aí fora e eu aqui dentro. Então é uma fronteira. Como captá-lo em sua totalidade? Ainda não existe um saber para isso. Mas, de qualquer forma, é preciso enfrentá-lo, situá-lo, quem sabe desvendá-lo, isto é, dar a ver, torná-lo visível, tornar o corpo visível como se nos apresenta. Mais do que tudo, é uma interrogação sobre o lugar do corpo na sociedade em que vivemos. Interessa-me, sobretudo, a questão do que se faz com o corpo hoje, né? A gente fica espantado, mas se faz muita coisa, se faz o impossível e o impensável. Em primeiro lugar, vemos que ele assume hoje, né, um lugar de centralidade na vida das pessoas. É a questão do culto ao corpo, isto é, a relação dos indivíduos com o seu corpo. Entendida como consumo cultural, a prática do culto ao corpo coloca-se como preocupação geral, que atravessa todos os setores da sociedade, todas as classes sociais e faixas etárias. A gente vê hoje criancinha de 8, 9 anos preocupada em ir à aula, preocupada em ir para a escola, porque se acha uma criança gorda e feia, portanto, né? Então, as faixas etárias todas. Essa prática está apoiada num discurso que ora lança mão da questão estética, ora da preocupação com a saúde. A cultura do corpo atual nos leva ao corpo produto. O corpo virou um produto, um objeto. Um corpo que é fabricado através de diferentes técnicas. Para ocupar um lugar social e ser reconhecido pelo outro, é necessário que o sujeito se construa a si mesmo como um objeto. Tanto que a expressão corrente é produzir-se, tornar-se produto, né? Cada um se produz, se torna produto para ser visto e, consequentemente, consumido e aceito pela sociedade. A relação do indivíduo com o seu corpo, na sociedade contemporânea, modificou-se
radicalmente em função do desenvolvimento da técnica e da ciência. A possibilidade de esculpir-se, né? A gente pode esculpir o corpo, como se fosse uma escultura, ou de desenhar seu próprio corpo, se coloca como algo que propicia a cada um estar mais próximo possível de um padrão de beleza e de saúde, que é estabelecido globalmente. Portanto, a identidade do sujeito é dada por sua aparência. E a imagem corporal planetária é da eterna juventude. A ditadura da beleza e da juventude nos chega de vários pontos. Vivemos num mundo que nos força a seguir padrões que não escolhemos, a corrigir o corpo através de regras que desconhecemos. Os meios de comunicação constroem e desconstroem permanentemente a imagem do corpo. Mas o principal é ser jovem. A cultura de consumo apresenta a velhice com imagens que a retratam como uma fase de vida em que a juventude, a vitalidade e a atratividade podem ser mantidas, não importa o preço. Os idosos buscam a juventude até em seu estilo de vida. Vejam a moda, os esportes radicais, o lazer. Ser jovem coloca-se como um imperativo, pois existe essa identificação, né, entre velhice e feiura. O velho é feio, né? Ser velho é ser feio, e o feio não tem lugar mais na sociedade. Temos também a utopia da grande saúde, total limpeza, higiene alimentar, segurança, regras de vida higiênicas num projeto universal que se estende a todos os homens de todas as culturas. Com o fim das grandes narrativas, isto é, dos grandes sistemas políticos, ideológicos, né, dos grandes sistemas de crenças, a saúde perfeita parece se impor como o grande e único projeto mundial. Esse é o nosso projeto, né? Ter uma saúde perfeita. Saúde perfeita, portanto, como objetivo e como meio. Nem sempre foi assim. Nós vimos que, por exemplo, para os gregos, quando a gente estudou a história da sexualidade de Foucault, tem lá um vídeo sobre isso, os gregos tomavam o corpo como, não através do olhar da ciência, mas através do olhar da arte. Então, seriam as artes da existência. Mas, hoje, nós vivemos um momento completamente distinto da história da humanidade, em que os avanços da biotecnologia e da medicina oferecem novas perspectivas para a reprodução da vida, para a diminuição do sofrimento causado pelas doenças e até para o adiamento da morte, né? Às vezes a gente se pega perguntando, mas será que não se morre mais? Quer dizer, você fica esperando que a pessoa vá embora porque ela já nem está mais, vamos dizer, com a vida, né, na sua dimensão completa, na sua dimensão digna, né? Mas ela não vai embora, porque os hospitais, a medicina não deixa a pessoa morrer mais. Então surge um novo homem, também, né, que é o homem-máquina, um corpo diferente, né? É uma existência híbrida em que a máquina é implantada no homem. Vocês podem ter como exemplo o ciborgue, que é um ser híbrido, né? É uma relação entre o orgânico e o artificial, a fusão do homem e da máquina. E vocês podem pensar naquele cientista, o físico Stephen Hawking, né, que ele vivia numa cadeira de rodas motorizada e a sua voz era gerada por um circuito digital. Quer dizer, totalmente homem-máquina. Mesmo sem considerar as variadas próteses implantadas no homem,
Vale pensar a conexão homem-máquina quando pensamos nos objetos técnicos cotidianos, né? Por exemplo, o nosso micro, o nosso celular, o iPad, etc, etc, etc. Seriam quase que como um prolongamento do corpo. Que seríamos nós sem eles, né? Hoje já não dá nem mais para pensar. Outro enfoque sobre o corpo é que ele é oferecido como um espetáculo. A maquiagem, as roupas, a coloração do cabelo, as tatuagens, os piercings, tudo tem uma função simbólica, que seria o quê? Afirmar e ostentar a participação em determinado grupo. Mesmo porque só somos alguém porque o outro nos reconhece como tal. A identidade pessoal só vale em função da identificação a um grupo determinado. Qualquer um só existe sob o olhar do outro. Basta ver hoje a internet, né? A exibição de toda a história pessoal, a descrição de gosto, preferências esportivas e sexuais, é uma exposição completa da intimidade. É o que vivemos hoje, né? Mas tudo isso só adquire sentido se é visto e lido, pois a pessoa precisa do coletivo para ser o que é. Essas práticas cotidianas nos remetem, portanto, a uma nova relação com o corpo, em que prevalece o hedonismo, o carpe diem, né? Viver o presente intensamente. Ninguém mais quer adiar o seu prazer, o seu desejo. Valorização do corporal e do emocional e do afetivo. Isso parece prevalecer nos signos corporais, as tatuagens, os piercings, que lembram que só valemos alguma coisa se manifestamos exteriormente essa vinculação a um grupo, a uma tribo e a seus rituais de existência. É, portanto, uma nova maneira de pensar o mundo. Não importa mais a verdade objetiva, mas a verdade momentânea, fugaz. O que se privilegia hoje não é mais o logos, a razão, né? Mas o espaço, o corpo, a matéria e o sentido. Portanto, a principal característica, né, dessa nova ordem social é a importância do presente e a valorização do aqui e agora. Com isso a gente pode pensar um pouco, né, sobre... são pequenas coisas para a gente começar a pensar o lugar do corpo na sociedade. Só que agora nós temos um dado novo. Com a pandemia, pode ser que essa questão do corpo seja modificada mais uma vez, não é? A questão da utopia da saúde perfeita, que como a gente via diariamente as pessoas se alimentando corretamente, naturalmente, né? Fazendo exercício, as academias estão cheias, né? Quer dizer, a pessoa só pensava em dieta natural, dieta para emagrecer, né? E fazer exercícios. Seria isso, essa utopia do corpo, da saúde perfeita. Agora, o que nós temos? É uma outra realidade. Esse corpo que parecia imortal e que quanto mais saudável, melhor viveria e mais tempo viveria, esse corpo foi atacado por um serzinho invisível, que é o vírus, e que foi implacável, né? Cadê o corpo forte? Cadê esse culto, né, ao corpo? Será que isso vai ser abalado? Olha que fragilidade do corpo, né? Quer dizer, a gente ser consumido
por um ser invisível, por um ser absolutamente invisível e que a gente não sabe quando vai nos deixar, né, totalmente. Por enquanto, essas são as notícias, que está mais ou menos controlado, né? Vamos ver. Então, essa relação com o corpo é que tem que ser pensada de uma maneira diferente. Obrigada, até a próxima.